Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que nós devemos confiar no Senhor nossas vidas, né? Confiar ao Senhor nossas vidas, não tendo medo das perseguições do mundo, porque Ele sempre está conosco. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 49, versículo 29 a 32, e depois o versículo 50, depois o capítulo 50, versículo 15 a 26. Gênesis, capítulo 49, versículo 29 a 32, e depois o capítulo 50, versículo 15 a 26. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. E ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, de idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram numa caixa no Egito. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que Deus é o único que pode transformar um aparente mal, ou seja, uma realidade de dor e sofrimento, em um bem, né? A gente pode ver isso, né, no episódio dessa primeira leitura, né? Foi através da maldade e da inveja dos irmãos de José que ele foi vendido para o Egito, né? E aí depois ele foi nomeado governador e deu acolhimento e garantia de vida aos filhos de Jacó neste país, né? Então, a gente viu aqui também o falecimento de Jacó e o falecimento de José também, né? Nesse trecho que diz assim, né? Ele foi embalsamado e o puseram no caixão no Egito, né? Então, a grande lição que a gente pode tirar dessa primeira leitura é que a gente não deve, o mal que nos façam, a gente deve pagar com o bem. Foi exatamente isso que aconteceu com José.
né? Os irmãos dele fizeram mal a ele e ele pagou com o bem. Ele devolveu com o bem, né? Ele deu acolhimento, né? E garantia de vida, né? Aos seus irmãos quando eles precisaram. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, tá certo? Que o mal que nos fazem, nós devemos pagar fazendo o bem, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, a instrução, né, de Jesus aos apóstolos hoje no Evangelho, a gente volta também a falar sobre esse assunto, né, sobre as perseguições que os discípulos sofrem por causa do nome de Cristo, né, terão como consequência, né, uma identificação vital destes com o seu Senhor e Mestre. Então, aos olhos do mundo, né, os discípulos vão ser destruídos por seus perseguidores, mas o Senhor está cuidando dos seus, né, e lhes garante a vida eterna. Então, quando Jesus diz assim, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai. E o contrário, ele também diz o contrário. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, que nós realmente possamos anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, dar testemunho dele para todos, sem temer os obstáculos, as perseguições, porque Deus está conosco. Se nós dermos, nós temos que dar testemunho de Deus, tá certo? Como Jesus diz aqui, né? Aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu também me declararei em favor dele diante de meu Pai, que está nos céus, tá certo? Então, que a gente possa refletir, né, o Evangelho de hoje e dar testemunho de Cristo sem temer, porque ele está ao nosso lado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.